Voltando a falar sobre a aprendizagem, nesse processo nós usamos algumas funções, que nós chamamos de funções executivas. Funções executivas são aquelas habilidades cognitivas que nós temos, que são capazes de controlar os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações. Dentro das funções executivas, nós temos, o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva e a nossa memória de trabalho. Para a gente exemplificar, esse processo de aprendizagem, essa formação de sinapses, ou seja, essa conexão que o nosso cérebro faz, nós podemos, usar a nossa memória de trabalho e a nossa memória de longo prazo. Por exemplo, quando nós recebemos uma nova informação, essa informação, primeiramente, ela é armazenada na nossa memória de trabalho. E a nossa memória de trabalho, né, ela é pequena, então nós, acumulamos algumas informações para que, a gente trabalhe com ela naqueles momento. O nosso cérebro, quando ele recebe essa informação que está na memória de trabalho, ele vai fazer uma conexão, ou seja, uma sinapse, com a nossa memória de longo prazo e vai relacionar a algum conhecimento que nós já temos. Quando nós repetimos isso várias vezes, nós fortalecemos essa conexão, ou seja, essa sinapse. E com a repetição, né, por várias vezes, isso vai gerar um conhecimento. Então, essa informação, a partir do momento que gerou um conhecimento, ela sai dessa memória de trabalho, dessa memória de curto prazo e passa para a nossa memória de longo prazo, né? Ou seja, ela vai ser acessada de uma forma melhor, nós vamos ter a capacidade de lembrar disso mais facilmente, e isso nos mostra que nós adquirimos um novo conhecimento. É bem interessante esse processo, até teve um professor que uma vez, mencionou em sala de aula, quando nós estávamos aprendendo um conteúdo novo, que nós éramos todos desequilibrados. E aí todos os alunos ficaram espantados com a fala dele. Mas a partir do momento que nós estudamos esse processo de aprendizagem, a gente vê que o que ele estava falando, faz todo sentido, realmente. Porque quando a gente recebe, o nosso cérebro recebe uma nova informação, realmente há esse processo de desequilíbrio com o novo. E a partir do momento que nós vamos trabalhando essa informação, fazendo conexões com a nossa memória de longo prazo, criando, né, essas sinapses, nós vamos assimilando melhor essa informação até que o nosso cérebro consiga aprender, ou seja, ele vai receber informação, vai entrar nesse processo de desequilíbrio, depois ele vai assimilar e vai acomodar, gerando um novo conhecimento. Por isso é muito importante, estimular a criança, né, as funções executivas das crianças desde pequenas, com atividades que podem ser realizadas já, desde, de pequenininhas em casa e também no contexto da educação infantil. Muitas vezes a gente pensa que quando se fala na intervenção, ou na psicopedagogia, que ela só serve para ser trabalhada com crianças, adolescentes, né, com o sujeito no geral, que tenham alguma dificuldade de aprendizagem, ou seja, já tem um problema instalado, então nós vamos precisar de um especialista que trabalhe, que investigue qual é esse problema e que trabalhe na correção desse problema ou que pelo menos amenize, né, eh, este problema. Só que na verdade não é bem assim, nós podemos trabalhar com a prevenção, que é muito melhor do que esperar que apareça, né, uma dificuldade. Então, quando a gente estimula a criança, né, desde pequena, quando faz atividades, no contexto da educação infantil, isso, traz resultados excelentes quando ela vai para séries iniciais
e faz com que o processo de aprendizagem dela melhore, né, ou que nem aconteçam, que ela nem desenvolva dificuldades de aprendizagem. Então é muito importante, atividades que estimulem as nossas funções executivas, que estimulem o nosso cérebro para que ele faça o maior número de conexões possíveis, para que ele crie essas sinapses, essa conexão entre essas células cerebrais, ou seja, entre os neurônios, para que ele forme vários caminhos, facilitando assim, né, sempre o nosso processo de aprendizagem. É como se a gente fosse se deslocar, né, de um local para o outro. E, por exemplo, tivesse digamos que nós tivéssemos à nossa disposição, para ir até um local, vários caminhos, e para ir até um outro local, um único caminho. Ou seja, um cérebro com várias sinapses é esse deslocamento que há vários caminhos, ou seja, o cérebro tem várias opções de chegar aonde ele precisa, né, de chegar no resultado que ele quer. Ao contrário de um cérebro com poucas sinapses, com poucas conexões, é o segundo exemplo, que é você fazer um deslocamento onde você só tem à disposição um único caminho. Então, isso não é bom. É bom que a gente desenvolva, né, essas conexões para que o nosso processo de aprendizagem melhore a cada dia. E nós devemos estimular isso nas crianças.